O Evangelho de Lucas, ele é o único evangelho que descreve, que narra para nós uma das histórias talvez mais significantes do Novo Testamento. Você não encontra essa janela aberta da revelação no Evangelho de João, nem no Evangelho de Marcos, e também nem no Evangelho de Mateus. Mas o Evangelho de Lucas narra para nós algo que acontece de maneira muito importante, pontual até, para a gente nessa noite que estamos aqui, que saímos das nossas casas para adorar o Senhor, aprendermos com Deus, para entrarmos na semana glorificando e exaltando ao Senhor através da sua palavra na nossa vida. Nós ouvimos a palavra do Senhor e ouvindo essa palavra, ela tem que produzir em nós fruto. Não basta somente eu vir à igreja, ouvir a palavra do Senhor, entrar pelo ouvido e sair por outro. E lá na arena da vida, lá no meu dia a dia, eu não colocar essa palavra em prática. O cristianismo, ele não é a religião da verbologia, do verbo, da sintaxe. O cristianismo, ele é, sim, a revelação da palavra de Deus, mas é também a religião prática. Nós temos que praticar aquilo que Cristo nos ensinou, para não cairmos naquela armadilha que o próprio Cristo revela para nós. Quando aquele homem construiu a sua casa na areia, e obviamente sem fundamento nenhum, sem uma estrutura arquitetônica, de engenharia, ele construiu, no ímpeto da sua força, da sua vontade de rápido construir, ele constrói aquela casa sobre a areia de Jesus Cristo, depois que ele acaba de pregar o Sermão da Montanha, que começa no capítulo 5 e acaba no capítulo 8 do livro de Mateus, e aí ele coloca esse sermão em prática, ele dizendo, olha, eu vou comparar o homem, ou a mulher, o jovem, o adolescente, qualquer um que está aqui, a um homem prudente e a um imprudente. O prudente, o sábio, aquele que leva Deus a sério, que não vem na igreja simplesmente por vir, por um descargo de consciência. O prudente é aquele que constrói, que edifica sua casa, sua família, a sua vida, seu projeto, em Cristo que é a rocha, em Cristo que é o fundamento. Obviamente que os ventos vão vir, que as lutas vêm, que as dificuldades chegam, mas aquela casa não cai, não se destroça. Por quê? Porque ela tem um alicerce que segura ela. Na outra ponta, tem aquelas pessoas que Jesus falou que ele é o imprudente. Ele constrói a sua vida, a sua casa, a sua carreira, a sua história, ou família, sobre a areia deste mundo, sobre a volúpia deste mundo. E, obviamente, que se você constrói qualquer coisa deste mundo antropológico meu e seu, que não estiver fundamentado numa base segura, isso vai dar problemas. Nós estamos vendo o mundo aí fora, a problemática sociológica que o mundo está vivendo, em qualquer área da vida. Eu preguei ontem lá na nossa igreja em São Martinho, eu falei como está doentia a mente humana, fundamentada na areia deste mundo, no hedonismo deste mundo, ao ponto de pessoas aqui próximo, Torres, por exemplo, de a nora não gostar da sogra, e por conta disso, ela coloca veneno no bolo, mata pessoas, acha que aquilo é algo vingativo, e aí você percebe que o mundo que vivemos está chagado, está enfermo, está doentio. Para Deus e para a sua revelação, para Cristo. Então Jesus disse, obviamente que tudo vai ser desmontado,
Obviamente que tudo vai rachar. Obviamente que tudo vai trincar, porque tudo está construído sobre a areia. Então eu falo para você, para mim também, nessa noite, que estamos aqui, tirando esse tempo para adorar o Senhor, essas 2 horas e pouca, nem dá isso, para a gente prestar atenção na adoração que nós fizemos a Ele, que é digno, e agora na revelação da iluminação de Deus na sua palavra, para que essa palavra que está sendo pregada agora possa gestar em mim o caráter de Cristo, para que ela possa produzir em mim frutos, onde as pessoas possam olhar para mim e falar: lá vai um garoto, um jovem, um ancião, uma mulher de cabelo branco, uma jovem, lá vai, essa é uma mulher de Deus, é um homem de Deus, tem bom testemunho, são pessoas honestas, são pessoas sérias num mundo degradante. Então, nosso desejo nessa noite é que você agarre essa palavra, produza ela dentro da sua alma, do seu coração. Faça como aquele irmão que o pastor estava pregando, e lá no meio do banco ele estava com a mão dele no ouvido aqui, assim. E o pastor pregava e ele ficou o culto inteiro assim. E o pastor achou aquilo um pouco estranho, acabou o culto, ele foi lá. Perguntou: irmão, tem alguma coisa, você está com dor no ouvido, ou tem alguma coisa que aconteceu? Ele falou: não, pastor. É que eu quero que essa palavra, quando ela entra aqui nesse ouvido meu, ela não saia por aqui. Então eu já botei a mão aqui, para que a palavra entre aqui, em vez de sair, ela caia no meu coração e produza frutos, para que eu glorifique e exalte o nome do Senhor. Então nessa noite, Deus está chamando eu e você, para nós ouvirmos a sua palavra, para nós conectarmos o nosso coração ao trono da graça do Senhor, para que no final o nome de Deus seja glorificado. Amém, amados irmãos? Então Jesus está caminhando para lá e nenhum outro evangelho narra esse episódio, que é marcado por muita gentileza. Essas irmãs que estão aqui, a Marta, que hospeda Jesus naquela cultura, naquela época, 2000 anos atrás, marcada por muita gentileza, por serviço. Ela está servindo. Ela vai fazer refeição não só para Jesus, mas tudo indica para os 12. Ou seja, com Jesus 13. Então não é tarefa tão simples assim, de repente chegar na sua casa, 13 homens andando de um lado para o outro. Eles iam para a Judéia, e param ali em Betânia, e você tem que preparar comida para essa tropa toda. Então tem que batalhar, tem que lutar, é muito trabalho, é muito serviço, é isso que a gente vê aqui. Mas pela outra ponta, a gente vê também um desejo quase que arrebatador no texto, de uma mulher que ela quer conhecer mais a Deus, ela quer aprender de Deus. Ela deseja a didascalia, ela deseja o ensino, ela deseja aprender, porque uma vez que eu aprendo, eu ando na correto, uma vez que eu aprendo, eu exalto a Deus, uma vez que eu aprendo, eu glorifico o seu nome. Então, o coração dessa mulher, chamada Maria, tem aqui a Marta, tem a Maria, é um coração marcado por uma profunda devoção a Deus. A devoção a Deus é algo que tem sumido da igreja. Quando eu devoto meu coração a Deus, quando eu tenho reverência ao Senhor, quando eu chego nesse lugar e sei que Deus está aqui, quando eu compreendo que nesse primeiro degrau de 2025, na qual tem 12, eu quero conhecer cada dia mais a Deus. Essa foi a prática, a teologia do próprio Paulo, do apóstolo. Ele disse: eu quero te conhecer. Quando Jesus derruba o apóstolo Paulo na velha estrada de Damasco, Atos capítulo 9, e ele fica cego, e ele pergunta: quem és tu? É o desejo de Paulo de querer conhecer a Jesus. Ele diz: quem és tu, Senhor? Cego,
caído. E Jesus revela para ele: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegue. Aí Jesus dá ordem para ele, porque quando a gente começa a conhecer a Deus, a gente quer fazer a vontade, não da minha mente, não do meu coração, não das circunstâncias, nem deste mundo maluco que sai fora, mas a gente quer fazer a vontade de Deus. Então aqui a gente vê muito ensino, muita devoção. E Lucas, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele como que abre essa janela para a gente entrar no lar, na casa de Marta, e a gente perceber o que está acontecendo no interior daquela casa, na vida não pública, porque a vida de Jesus, ela foi uma vida pública, né, onde Jesus se encontrava com muitas pessoas. O seu ministério foi realizado na rua, foi realizado a céu aberto, as suas curas, os seus milagres, os seus sermões, as suas prédicas, as suas parábolas foram ensinadas ao público. Mas aqui a gente entra dentro da casa privada, não pública, de Marta. Aqui a gente está dentro de uma casa do século I, lá no Oriente Médio, lá perto de Jerusalém, 4 quilômetros de Jerusalém, Betânia. E dentro dessa casa, que Deus nos convida, eu e você, para a gente entrar pela porta, se assentar e ouvir o que está acontecendo, para a gente aprender. Dentro dessa porta a gente aprende muitas coisas. E um ponto importante desse texto aqui é que quando você estuda a Bíblia, você tem que olhar, como a gente fala, do campo exegético ou hermenêutico do texto, você tem que olhar para o contexto maior do texto, no texto que eu estou analisando hoje, por exemplo. O contexto maior do texto que eu estou analisando hoje, ele me coloca dentro de dois polos que são importantes para a gente refletir aquilo que o texto fala para nós. O primeiro é a parábola do bom samaritano. Então, por exemplo, esse texto de Marta e Maria, ele está justamente no meio de dois grandes acontecimentos que eu e você conhecemos. Primeiro, a parábola do bom samaritano. Jesus Cristo explica quem é o próximo. Jesus Cristo, então, contradiz a teoria que o próximo é aquele que é do meu sangue, que o próximo é aquele que é da minha família. Jesus diz que o próximo é aquele que está próximo de mim. E ele coloca o bom samaritano como o herói da história. Por outro lado, a gente observa que existe a oração que Jesus ensina, a oração do Pai Nosso. Então, o texto de Marta e Maria não está em Mateus, não está no livro de Marcos, também no Evangelho de João. Ele está somente no Evangelho de Lucas. E Lucas, ele tem o arranjo canônico de colocar esse texto aqui no meio, bem no meio, da parábola do bom samaritano, que mostra que a vida é feita de relacionamentos, que a vida é feita de eu me preocupar com o próximo, que a vida é feita de olhar para o outro e não só para o meu umbigo. Se ele aponta para isso, por outro lado, ele mostra para nós que a vida é feita de olhar para cima, de eu entender que Deus é tudo em todos. Porque na oração do Pai Nosso, o foco da oração do Pai Nosso é o próprio Deus. Porque 3 vezes a seta aponta para cima. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Primeiro é Deus. E depois vem as nossas necessidades, o pão nosso de cada dia e tudo mais. Você conhece a oração do Pai Nosso. E é justamente nesse ponto aqui que o Lucas coloca esse texto que a gente está refletindo aqui. O texto diz que Jesus entrou naquele povoado, a fronte de Jesus, o rosto dele, já fazia sombra para a cruz. Jesus estava rumando para Jerusalém. Ele agora para em Betânia, naquele local que, segundo João capítulo 11 e 12,
mostra para nós que Jesus Cristo tinha intimidade com aquela família. Essa família aqui é a família de Marta, é a família de Maria. O Lucas aqui não fala de Lázaro, mas João 11:12 fala da família. Lázaro, Marta e Maria eram amigos de Jesus, hospedavam Jesus, era um lugar onde Jesus sempre ia. E o texto fala que Jesus Cristo entrou num povoado em Betânia. E aí começa assim o texto falando para nós: certa mulher, Marta, ela hospedou Jesus na casa dela. Eu sei que tem muitos pastores que às vezes criticam muito Marta e exaltam de forma Maria. É claro que Jesus Cristo repreendeu Marta. A gente vai olhar aqui um pouco no texto. E a atitude de Maria é louvável, porque ela escolheu a melhor parte. Mas isso não quer dizer que Jesus amava mais Marta do que Maria, porque senão vai ter uma contradição teológica aqui, porque o texto mostra para nós em João capítulo 11 e também em João capítulo 12, que Jesus amava aquela família toda. O que o texto aponta para nós sempre é a demasia, sempre é o excesso das coisas, sempre é fazer além ou a mais daquilo que a gente não precisa. Então essa mulher aqui, a Marta, a Maria, ela se assenta aos pés de Jesus. Ela quer aprender com Jesus, ela vive uma vida contemplativa. Presta atenção um minuto, irmãos. Nós vivemos hoje a geração da pressa, a geração que tudo tem que ser para ontem, a geração do botão. Aperta aqui, liga o ar-condicionado, aperta aqui, televisão liga, troca-se o canal, aperta aqui, o portão se abre, portão eletrônico, toca lá o micro-ondas, rapidamente esquenta. Nós vivemos hoje a geração do botão, a geração que corre. E a nossa geração, ela não é uma geração contemplativa. Por exemplo, se eu ficar aqui 1 minuto em silêncio, você já fica meio irritado, ele não vai falar. Então a gente que é pregador tem que estar sempre, tem que falar. Imagina eu parar aqui agora e ficar... Por quê? Porque a nossa geração é uma geração acelerada. É uma geração da pressa, do botão. Geração miojo, coloca lá e rapidinho o macarrão está pronto. Mas no texto mostra para nós que Maria nos ensina a nós sermos também contemplativos, contemplar a grandeza, a glória de Deus. Tem uma parte que Jesus Cristo, ele diz assim: contemplai, olhai os lírios do campo, nem Salomão se vestiu como eles. Contemplai e olhai as aves do céu, elas não trabalham, elas não fazem serão, mas elas sempre têm o alimento, elas sempre têm aonde parar e dormir, porque Deus o abençoa. O que Jesus está falando para nós? Contemplação. Parar um pouco, tirar o pé do acelerador desse ano de 2025, que está iniciando, e a gente contemplar a grandeza da glória de Deus. O Dr. Shedd, quando esteve aqui, pregando para nós há muitos anos atrás, ele falava que ele gastava sempre 10 a 15 minutos pensando sobre o céu. Eu pensei, mas que coisa estranha, 10, 15 minutos todo dia pensar sobre o céu, pensar sobre as coisas de Deus. O apóstolo Paulo, em Colossenses, ele fala uma coisa interessante. Ele diz: buscai as coisas que são lá, alguém lembra? Lá do alto. Ou seja, contemplação. Então, o que está acontecendo aqui é que a gente vê essa mulher, a Maria, com um desejo enorme de aprender do mestre. Você sabe que a nossa geração, isso é pesquisa, ela é considerada a geração que desaprendeu a aprender. Você chega para uma criança e fala para ela, por exemplo, se ela está na escolinha dominical ali, e os professores ensinaram para ela sobre o livro de Jonas, que o peixe engoliu Jonas e tudo mais,
E aí você vai contar a história para ela, já vai dizer para você, isso aí eu já sei. Porque a nossa geração é uma geração que ela perdeu a percepção de querer aprender. Principalmente as coisas de Deus. Nós temos os analfabetos funcionais, os analfabetos de internet, de computação, mas nós temos também os analfabetos bíblicos. Porque as pessoas não têm tempo para querer aprender as coisas da Bíblia. E essa mulher aqui, ela me ensina, e ensina você, que a vida cristã, ela é o local de aprendizado. E eu aprendo a viver a vida com Cristo. É Cristo que me ensina como é que eu devo educar o meu filho. É Cristo que me ensina como é que eu devo ser um jovem na presença de Deus. É Cristo que me ensina como é que eu devo ser uma mãe que educa os filhos, uma boa esposa, um bom esposo, um bom patrão, um bom empregado. Eu aprendo isso, não é na logística de uma gestão, eu aprendo isso na prática do Cristo que me revela, que me ensina. E essa mulher aqui, ela está com o coração querendo aprender. Então nós temos que ter um coração de Maria, um coração que se assenta aos pés de Jesus, para aprender de Jesus. Mas no mundo de Marta, o mundo aí fora é agitado, o mundo aí fora é corrido, o mundo aí fora as pessoas estão em busca dos seus projetos e sonhos, o mundo aí fora não tem tempo para Deus, e nós estamos inseridos neste mundo. Deus não blinda nós, Deus não nos saca, Deus não nos tira do mundo. A gente vive neste mundo, a gente trabalha neste mundo, mas a gente tem que ter o coração de Maria neste mundo de Marta. Nós temos que ter tempo com Deus. Por exemplo, você está sentado aqui, é como Maria, querendo conhecer mais a Deus, querendo aprender as coisas mais do Senhor. Então, Maria, ela tinha um coração aprendiz no mundo de Marta, no mundo agitado que a gente vê hoje, as pessoas sem tempo para mais nada, todo mundo correndo, e a gente olha aqui que Maria tem um coração contemplativo e Marta tem um coração de atitude. Você não pode negar as atitudes de Marta. Ela fez um bom trabalho para o Senhor Jesus, mas ela fez demasiadamente. Por isso que Jesus chama a atenção dela. Marta, Marta, que bom, tu estás fazendo tudo isso, esse jantar, mas você está muito preocupado. Jesus então questiona o coração dela. Então nós temos que ter, na verdade, as duas coisas: contemplação. Eu e você temos que ser homens e mulheres, jovens, adolescentes, qualquer pessoa que está aqui com o desejo, com a vontade de conhecer a Cristo. Agora, essa semana eu estava conversando com um adolescente, e eu estava falando para ele: olha, você deve ler o livro de João. Começa lá pelo capítulo 1 e vai lendo e tal. E aí ele começou a fazer isso. E ele foi pegando o capítulo de João, capítulo 1, e o verbo, e não sei o que e tal. E ele foi pegando lá o texto que eu dei para ele, e ele pegou um caderno, e ele começou a escrever. E aí ele foi do capítulo 1 e está indo o capítulo 1 todinho. E aí ele veio falar para a gente: o capítulo 1 eu entendi que o verbo aqui é pré-existente, o verbo aqui é Deus, o verbo aqui é Jesus Cristo. O menino de 14 anos de idade. E aí foi explicando o texto ali. Eu falei: é isso aí, vai no capítulo 1, vai lendo, vai estudando, vai aprendendo, né? E aquilo deu gosto nele. Sabe, quando você começa a sentar aos pés de Jesus, quando você começa a aprender de Deus, a palavra do Senhor, ela é poderosa, a palavra do Senhor, ela vai nos renovando, nos restaurando, nos dando sabedoria, e a gente vai começando a ter gosto pela palavra do Senhor. Então, a Marta, qual foi o problema da Marta? Não foi o trabalho. Porque eu vou chegar para você nessa noite aqui e ser irresponsável e dizer para pai de família, mãe de família aqui, dizer para você não trabalhar, porque Marta estava aqui trabalhando. Não, a Bíblia diz que Deus trabalha e Jesus trabalha também até hoje. O problema aqui de Marta não é o trabalho, o problema aqui é o coração dela, que você leu aí no texto.
O coração dela é um coração que está agitado. Acalma o seu coração. Confia em Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, como diz o salmista. Confia em Deus e o mais Deus fará. Essa onda na nossa alma, essa tempestade de ideias que surge na nossa mente, que a gente perde o sono. Calma. Você serve um Deus que tem você sobre as mãos dele. Eu preguei ontem lá em São Martinho, e eu falei sobre essa questão também da ansiedade. Tem carcomido a nossa geração. A antecipação demasiada de coisas que às vezes não posso resolver. Não é mais fácil eu entrar pelo caminho que o apóstolo Pedro me ensinou, dizendo, lançando sobre Jesus toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de cada um de nós. Então essa mulher aqui, ela estava agitada, ela estava ocupada, muito ocupada, para ouvir o que Jesus está falando. Está certo que ela está fazendo uma coisa boa para Jesus, mas está errado quando ela despreza os ensinamentos de Jesus. Ela está ocupada como um monte de gente, tá? Como um monte de pessoas, talvez você também, que veio domingo aqui, e aí a semana toda você não reflete, não analisa, ou não tira tempo para orar, ou não tira tempo para ler a Bíblia. Você é só alimentado pelo culto de domingo, pela pregação, amém, isso é ótimo. Incentivo você sempre a vir no culto, porque o culto é o lugar onde a gente cria raízes, onde a gente celebra a comunhão dos santos, onde a gente é exortado pelo Senhor. Isso é maravilhoso, né? Se congregar. O livro de Hebreus fala para nós que alguns deixaram de se congregar, fazendo uma crítica ao crente que não se congrega, ao crente que não vem ao culto, ao crente que prefere ficar em casa. Então, estarmos juntos é algo maravilhoso. Mas depois que acabar o culto aqui, que eu der a bênção final, no meu dia a dia, lá na segunda, na terça, lá na Arena da Vida, eu tenho que analisar se a minha vida está agitada, ocupada, marcada por ansiedade e inquietação, ao ponto de eu não deixar Deus ser o Senhor da minha vida. Daquele problema que bateu na minha porta, daquela luta que chegou. Como agora esse final de semana só esse final de semana a gente soube de 3 pessoas amigas nossas que estão enfrentando lutas duríssimas do ponto de vista da saúde. Antes de vir para cá, recebi a notícia de um amigo nosso que estudou comigo quando eu fiz a faculdade aí, o seminário lá no Paraná, em 1996. Descobriu agora, mandou para nós, ore, porque está com câncer. Então, a vida é uma vida que ela é agitada, ela é ocupada. Marta, ela está trabalhando, ela hospeda Jesus, mas ela está demasiadamente agitada. Então, nessa noite, eu digo para você e para mim também, acalma o teu coração. Você está no primeiro mês de 2025. Entrega tudo ao Senhor. Entrega o teu filho. Entrega a tua casa. Você está desempregado? Entrega nas mãos de Deus. Você está empregado? Entrega nas mãos de Deus. Confia no Senhor. A nossa geração é uma geração muito agitada, muito ocupada, e que às vezes perde esse Deus de vista. Então Jesus Cristo, Ele fala para essa mulher aqui, que ela está muito ocupada, ela está muito inquieta, irrequieta. Veja bem, Jesus não ia voltar de novo à casa de Marta e Maria. Depois ele ia para a cruz. Então Jesus chega na casa, ela tinha o quê? Que fazer o que tinha que fazer, mas a grande parte do tempo ela tinha que estar aos pés de Jesus. Ela tinha que estar ouvindo os ensinamentos de Jesus. Então nós estamos vivendo um momento que nós temos que aproveitar, se é que essa é a palavra certa,
os momentos que Deus dá para nós de estarmos na nossa igreja, ou de ensinarmos os nossos filhos, ou de nós adorarmos ao Senhor, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Nós temos que, quando chegar aqui nesse lugar, como a gente faz, levantar a mão para o céu e falar: obrigado, Senhor, mais um domingo que o Senhor permite que nós estejamos aqui com vida, com saúde, enxergando, gesticulando, daqui a pouco indo para a nossa casa. Louvado seja o teu nome, porque tem tanta gente no hospital, irmãos nossos, daqui a pouco nós vamos morar, que estão lá no hospital, tem tanta gente passando por lutas, tanta gente passando por angústias abissais, e o Senhor, pela graça, não sei porquê, permite que nós estejamos aqui para glorificar e exaltar o nome de Deus. Então essa mulher aqui, a Marta, ela estava inquieta. Olha o que o texto diz aí para nós. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, que esse povoado é Betânia, que ficava 4 quilômetros da cidade de Jerusalém. Certa mulher, a Bíblia dá o nome dela, chamada Marta, hospedou, quer dizer, tem um coração generoso, bondoso, hospitalidade, hospedou Jesus em sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e Maria, ela estava ali ajudando a irmã, mas teve um certo momento do ensinamento de Jesus que Maria deixou as coisas de lado e se assentou aos pés de Jesus. E o ensinamento de Jesus vai vasculhando a nossa alma, vai entrando no âmago do nosso ser, vai descortinando a nossa alma. E a Maria ficou ali contemplando, sobejando o pão da vida, que é Cristo. A irmã dela não gostou daquela atitude, diz assim o texto: Marta agitava-se de um lado para o outro. Ela estava agitada. Parece que não tem paz. Parece que não confia no Cristo que está na casa dela, que não vai estar depois ali, porque depois ele vai para a cruz. Ela estava agitadíssima, como muita gente está, porque não confia em Deus, porque não coloca os seus problemas, as suas lutas, as suas dificuldades, os seus pontos de interrogações diante de Deus. Tenta fazer tudo no seu braço, na sua força. Você vai se agitar, você vai se arrebentar, na verdade. Emocionalmente você vai se arrebentar, psiquicamente você vai se destruir, porque a vida é complexa. A vida não é como 2 mais 2 é 4, não é algo definido. A vida é indefinida. Então a Marta está agitada, ela está ansiosa. O texto diz, Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada. Uma das coisas que eu percebo, quando converso com muitas pessoas, é que essa geração, a nossa geração, é uma geração que ela se ocupa demais com muitas coisas desnecessárias. Por isso que ela escolheu a coisa necessária. Às vezes a gente se ocupa com coisas que são desnecessárias. Eu não preciso aqui fazer um rosário daquilo que é desnecessário, que às vezes você se ocupa, e eu também, que não acrescenta nada em mim e em você. Era mais fácil a gente ter pegado a Bíblia, ter lido um texto da Bíblia, ter orado, ter intercedido por pessoas. Como agora, eu e a Cida fizemos ali uma lista de pessoas doentes, que nós temos que interceder e orar todo dia por elas. Você tem a sua lista de intercessão? Você ora pelo seu vizinho? Você ora pelo seu parente que está passando por luta? Você ora pelo seu amigo que não conhece a esse Deus que você conhece? Você tem a sua lista de intercessão? Você tem as suas prioridades? Se você, na verdade, já fez alguma prioridade que você tem para o ano de 2025? Ou você vai entrar o ano de 2025 como foi 2024? Que você não conseguiu ler a Bíblia, que você não conseguiu fazer uma visita, que você não conseguiu abençoar ninguém, que você não conseguiu ajudar pessoas, que você viveu só a sua vida, só você. Por que a gente faz isso? Porque a gente está ocupado demais. Até para ouvir a voz de Deus. Até para ficar 1 hora ou 2 horas no culto. A gente já olha para o relógio. A
A gente está ocupado demais, a gente tem muita coisa para fazer, a nossa mente não para. É um turbilhão. E Jesus fala para Marta, o problema não é o seu trabalho. O problema é o peso que você colocou dentro desse trabalho. O problema é o teu coração. Teu coração está agitado. Você está inquieta, irrequieta. É aqui que Jesus Cristo quer entrar, irmãos. Jesus quer entrar na nossa vida aqui, nessa fresta. Você que é mãe, você pai, é aqui, nesse nosso mundo particular, nessa nossa alma cheia de rachadura, é aqui que Cristo quer entrar e falar para mim e para você aquilo que Ele falou: vinde a mim, ô Marta, ô Carlos, ô Beltrano, ô Ciclano, vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vou aliviar vocês. Não é pastor que alivia, eu não alivio ninguém. Nenhum pastor alivia ninguém. Nenhum pastor tem vara mágica. Se algum pastor falar para você que ele tem vara mágica, que ele resolve, você não acredita nisso, porque ninguém resolve nada. O único que resolve é Deus. É Ele que resolve a sua vida. O que cabe a nós é orarmos. O que cabe a nós é pregarmos a palavra do Senhor de maneira certa, bíblica. Mas quem faz toda essa estrutura, tudo isso de mudança, de refrescar a alma, de aliviar o peso do coração, é Deus. É Ele que faz isso. Eu vos aliviarei. Então, irmãos, a Marta, ela ensina para nós algumas virtudes. Ela foi hospitaleira, é verdade, ela foi uma mulher que trabalhou bastante, ela é ativa, ela é focada, ela é ordeira, ela foi uma serva, uma boa dona de casa, mas isso tudo não preenche a vida da espiritualidade. Não adianta você ter tudo isso e não ter uma vida com Deus. Ah, mas eu não tenho tempo. Igual aquela irmã que falou para o pastor, você não sabe, eu tinha um problema sério de dormir. Eu não conseguia dormir. E aí eu comecei a ler alguns livros da Bíblia. E eu fui lendo lá aqueles livros Levítico, Deuteronômio, aqueles livros chato, pastor. Então eu pegava, quando eu li aquele livro, oh, que bênção. Eu leio o livro de Levítico, o livro da Bíblia cai para um lado e eu caio para o outro dormindo, de tão chato que é o livro. Não é isso que Deus... Oh, meu Deus do céu, quebrou. Pode algum irmão vir aqui pegar? Não é isso que Deus quer para nós. Que Deus quer que nós tenhamos uma intimidade, não só nós temos atividade, obrigado, irmã, mas uma intimidade com Deus, como teve a Marta, a Maria. A Maria, ela tem virtudes que me encantam e o que o texto fala para mim e para você, porque o texto fala para nós aqui que a Marta estava correndo demais e Maria, ela se aproximou de Jesus. Maria, ela ficou aos pés de Jesus, ela quis aprender de Jesus. Então, ela me ensina algumas virtudes. Primeiro, ela buscou a Deus. Nós precisamos, cada dia mais, homens que estão aqui, são líderes da sua casa, mães e mulheres que estão aqui, os jovens, esse é o ano de nós buscarmos ao Senhor de todo o nosso coração. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis de todo o vosso coração. Temos que buscar a Deus de todo o nosso coração. Não podemos ficar satisfeitos somente com o culto de domingo. Temos que fazer parte dessa grande história onde o arquiteto é esse Deus maravilhoso. Temos que buscar a Deus. E buscar a Deus implica em eu deixar algumas coisas. Implica em eu deixar algo para eu buscar ao Senhor, para eu ser usado por Deus. Então, Maria,
ela começou a buscar a Deus. E ela tinha um ouvido para ouvir os ensinamentos de Jesus Cristo. Ela desejou as coisas do reino de Deus. Ela tinha e queria ter intimidade com Deus. Quando me converti no final da década de 80, eu era funcionário público. E ali no iniciozinho da minha fé cristã, sem eu saber quase nada, tinha uma pessoa que trabalhava no departamento onde eu trabalhava, ele era o guarda do departamento. Ele era uma pessoa que não sabia ler, ele era uma pessoa que não sabia escrever, ele era uma pessoa humilde, simples, mas ele era um servo de Deus. E eu me lembro que no início da minha fé, como as pessoas que trabalhavam comigo, ninguém era crente, então tinha momentos que eu saía para conversar com ele, e aquele homem tinha uma sabedoria maravilhosa. Ele conhecia centenas de versículos da Bíblia, citava para mim. Eu perguntava para ele, mas como é que o senhor sabe, se o senhor falou para mim que o senhor não sabe ler, se o senhor não sabe escrever, que o senhor é um analfabeto? E ele dizia, não, meu filho, é porque quando eu estou no culto, quando o pastor está pregando, quando a mensagem está sendo lida, Deus abre o meu coração e eu consigo decorar a palavra de Deus. E aquele homem tinha uma intimidade com Deus. Eu tinha prazer de estar ao lado dele, ouvindo um analfabeto para o mundo, mas alguém que tinha um conhecimento de Deus profundo, ensinando aquele jovenzinho que era eu, sobre como devemos ter intimidade e andar com Deus. É isso que o mundo precisa. Ver em você, ver em mim, não só alguém que diz, eu sou crente, não. Mas alguém que no seu dia a dia, no desenrolar da semana, mesmo que não abra sua boca, as pessoas sabem, identificam, percebem, notam que você tem intimidade com Deus. A Maria foi repreendida por Marta. Marta falou para Deus, Jesus, tu não está vendo que a minha irmã não está me ajudando? Fala para ela vir me ajudar. E Jesus fala para ela, Marta, Marta. Coloca o seu nome. Carlos, João, Maria. Talvez alguém diga assim, você está perdendo tempo ir lá na igreja, num domingo de verão, ir lá aprender, ir lá ouvir a palavra do Senhor. Não, ninguém aqui está perdendo tempo de nada. Você está investindo na sua vida espiritual, você está investindo na sua família, você está investindo no reino de Deus, você está, na verdade, depositando no reino de Deus, quando você vem aqui ouvir a palavra do Senhor. Jesus repreende a Marta. Jesus diz, Marta, Marta, uma coisa só é necessária, menina. A tua irmã escolheu a melhor parte, que jamais vai ser tirada dela. Que parte é essa? A intimidade com Deus. Sadhu Sundar Singh era um indiano. O pai dele era o homem mais rico daquela aldeia da Índia. Ele era um hindu. E começou a ler a Bíblia. E quando ele começou a ler a Bíblia, não os livros hinduístas, ele se encontra com Cristo. E quando ele se encontra com Cristo, ele se converte ao cristianismo, numa Índia hinduísta. E aquilo vai trazer para ele consequências seríssimas. Primeiro, ele vai ser expulso de casa. Ele conta no seu livro, O Apóstolo dos Pés Sangrentos, que quando ele é expulso de casa, ele morava num quarto maravilhoso, porque seu pai tinha posse, seu pai era rico. Quando o seu pai era um pir, então ele foi expulso de casa por conta que ele não era mais hindu, ele era agora, tinha aceitado Cristo no coração. E ele disse que ele passou aquela noite no relento, debaixo de uma árvore, ele disse que
Deus se apresenta para ele de forma tão maravilhosa, de intimidade. Ele disse que foi a melhor noite que ele dormiu, depois que ele foi expulso de casa, porque a presença de Deus estava ali. Então o que ele faz? Ele se ergue, se levanta, coloca uma roupa branca, como um hindu, deixa seu cabelo liso, negro, crescer, sai pregando em toda parte da Índia. Ele prega em vários lugares, pessoas vão se convertendo, ele tem uma intimidade com Deus. Sadhu Sundar Singh. Um dia ele bate na porta de uma pessoa, a criança vem atender, e quando a criança olha, corre para dentro e diz: mãe, eu acho que Jesus está lá na porta batendo. E a mãe vai lá, quando vê a glória de Deus em Sadhu Sundar Singh, um homem de Deus, uma pessoa que pregou o evangelho em vários recantos da Índia hindu. Ele vai para o Himalaia, ele prega o evangelho para aquelas pessoas, ele tem intimidade com Deus, ele é açoitado, ele é apedrejado, ele é escória da sociedade hindu, mas ele se levanta na unção e na graça de Deus. Todo mundo que olhava para ele via que aquele homem, aquele sadhu, aquele Sundar Singh, ele era um homem que tinha intimidade com o Todo-Poderoso, com Deus. Charles Swindoll era o reitor do seminário de Dallas, um dos maiores seminários dos Estados Unidos. Até que ele entendeu que ele estava correndo demais, a vida dele estava muito agitada. Ele para algumas atividades e durante esse tempo ele escreve um livro chamado Intimidade com o Todo-Poderoso, o nome do livro, que mostra para nós a importância de às vezes nós tirarmos o pé do acelerador e se lançar diante de Deus, para nós termos intimidade aos pés de Jesus. Maria, ela escolheu a boa parte. Ela escolheu estar aos pés de Jesus. Maria, 3 vezes vai aparecer o nome dela na Bíblia. A primeira, Lucas 10, essa que a gente leu aqui, aparece Maria aos pés de Jesus, querendo aprender de Jesus. A segunda vez que vai aparecer Maria, aparece em João capítulo 11, versículo 3, aparece Maria aos pés de Jesus, chorando. Chorando por quê? Porque o seu irmão Lázaro tinha morrido. Então ela entrega o seu luto, ela entrega a sua dor, ela entrega a sua tristeza, e ela cai aos pés de Jesus. Mas em João capítulo 12, aparece de novo essa mesma Maria. Aparece ela agora aos pés de Jesus, o quê? Adorando, se quebrantando, agradecendo a Deus. Ela quebra o vaso de alabastro, ela derrama aquele perfume sobre os pés de Jesus, exala aquele cheiro maravilhoso. É Maria que faz isso. Então ela é uma mulher que eu e você devemos seguir os seus passos no ano de 2025. Ela está aos pés de Jesus para aprender. Ela está aos pés de Jesus para abrir a alma e o coração. Ela chora. Mas ela também está aos pés de Jesus para adorar ao Senhor em circunstâncias adversas. No momento que Cristo vai para a cruz, é ela que derrama o nardo puro que vai sobre Jesus. É Maria. Então, irmãos, a boa parte, conforme os rabinos diziam, era a Torá. Os rabinos diziam que a boa parte é a Torá, o Antigo Testamento para eles. Para nós, a boa parte é Cristo, é o Senhor, é ter intimidade com Deus, é iniciar o ano de janeiro tendo intimidade com Deus. Faça um programa, faça um propósito. Eu sei que essa palavra está bem desgastada aí no meio da turma, mas faz um propósito. Esses 3 meses iniciais, eu vou ler o Novo Testamento inteiro. Eu vou começar de Mateus e eu vou até João. Vou ler os 4 evangelhos.
Faz propósito para você não ficar e entrar o ano como uma barata tonta, não sabe para onde vai, não sabe o que vai acontecer. Não, você tem que ter metas mensuráveis, obviamente. Você tem que ter propósitos mensuráveis, obviamente, para você chegar, para você fazer. Esse ano eu vou investir numa pessoa. Este ano eu vou colocar os meus dons à disposição do Senhor. Esse ano eu vou ler a Bíblia inteira. Este ano, metas, objetivos. Maria tinha um objetivo: ficar aos pés de Jesus, aprender de Jesus. Ou lá em João, chorar aos pés de Jesus. João 11. Ou em João 12, adorar e entregar para Jesus o que ela tinha de melhor. O que ela tinha de melhor? O nardo puro, que era caríssimo, ela entregou aos pés e ungiu os pés de Jesus. Eu encerro falando o que Charles Wesley falou. Século 17. Ele disse: fiel às ordens do meu Senhor, escolheria o que há de melhor, disse ele. Servir como Marta, com cuidado, na mão, e como Maria, com um amoroso coração. Ele definiu tudo que o texto fala. O Charles Wesley, irmão de John Wesley, um grande compositor do século 17. Ele disse: fiel às ordens do meu Senhor, escolheria o que há de melhor, servir como Marta, com cuidado nas mãos, mas também como Maria, com um amoroso coração. Aqui está o equilíbrio para mim e para você, cristão, nesta noite. Quero convidar você para se colocar em pé. A melhor parte é essa que nós ouvimos. A melhor parte é Cristo. Não negocie isso jamais no ano de 2025. Mesmo que as lutas e os problemas batem na sua porta, mesmo que as dificuldades chegam, sempre escolha a melhor parte, que é Cristo. Não fique agitada ou agitado, marcado pela ansiedade. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Deus vai fazer, diz o salmista. Lança sobre ele a tua ansiedade, porque ele tem cuidado de cada um de nós. Se abriga sobre as asas do Altíssimo e aprende com ele como ser um bom homem, como ser uma boa mulher, como ser um bom filho, como ser alguém que glorifique o nome do Senhor. Você não vai aprender isso no banco de uma universidade, você não vai aprender isso numa escola, você vai aprender isso com Cristo. Ele disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. É de mim que você tem que aprender. Por isso que Maria se lançou aos pés de Jesus. Por isso que Jesus Cristo falou: entretanto, pouco é necessário, e uma coisa só. Maria, pois, escolheu a boa parte. Que esse ano de 2025, a partir de janeiro, fevereiro, março, abril, por aí vai, nós possamos sempre escolher a melhor parte. Qual é a melhor parte? Sempre estar aqui, louvando, exaltando, glorificando a esse Deus bendito. Louvado seja o Senhor. Curva a sua fronte onde você está.